Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente do novo Banco. O CDS apresentou um requerimento na Comissão de Economia e na Comissão de Orçamento e Finanças para ouvir os bancos, precisamente com a preocupação da liquidez ou da ausência de liquidez na economia, seja nas empresas, seja nas famílias. E recebemos, e os vários grupos parlamentares também têm recebido seguramente, algumas queixas de alguns particulares e de algumas empresas relativamente ao acesso aos créditos. Algumas delas serão seguramente pertinentes, outras nem tanto, mas em primeiro lugar gostaria de lhe colocar aqui algumas questões que temos colocado aos outros bancos, ou seja, se os 6.200 milhões de linhas de crédito com garantias do Estado são suficientes para estimular a nossa economia e se estes 6.200 milhões de euros vão chegar em tempo às empresas e às famílias, mas designadamente às empresas que estão a sofrer uma situação difícil ao nível das suas tesourarias. Por outro lado, em termos daquilo que é o spread a aplicar, pode haver aqui um spread máximo ou um spread mínimo. No caso do novo banco, que spread é que vai ser aplicado e se, para além do spread, que outras comissões, que outras taxas, que eventualmente outras penalizações possam existir para esses clientes. Foram faladas também, e eu vi-se isso na sequência da audição que tiveram com o Sr. Presidente da República, na audiência que tiveram, abriram a porta os próprios bancos a outras soluções de financiamento para além daquelas que foram as linhas de crédito de garantia do Estado e, portanto, saber-se, no caso do novo banco, se há ou não outras soluções de financiamento. Depois, uma outra questão que se prende, aliás, na audição com o Santander, ainda agora com a Caixa Geral de Depósitos, foi aberta a possibilidade de uma segunda fase de moratória dos créditos. E, portanto, gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso. Nós temos uma preocupação grande, como eu dizia há pouco, com a liquidez imediata nas famílias e nas empresas, mas também temos uma preocupação com aquilo que é o cumprimento das prestações, o cumprimento futuro do pagamento das prestações bancárias daquilo que são os créditos contraídos. E aqui eu separaria os dois tipos de crédito. Os créditos contraídos antes do Covid e os créditos contraídos no pós-Covid. Temos um contexto internacional difícil. Aliás, ouvimos o Bundesbank, o Banco Central Alemão, dizer que vamos ter uma pandemia que irá conduzir a uma recessão severa, que a recuperação económica não será rápida. Temos quebras de vendas nas empresas com números a rondar os 80%, temos empresas que, um conjunto muito largo e significativo de empresas que diz que se no prazo de 2 meses não tiver novas medidas de apoio à sua tesouraria, possivelmente terão que encerrar a atividade. Tivemos ainda ontem o Sr. Ministro da Economia a abrir, no fundo, a porta a que o layoff possa ter uma duração para além dos 3 meses, e todos sabemos que o layoff é uma espécie de tampão ao desemprego, ou seja, temos todo um contexto que é um contexto que não é animador, na certeza, porém, que a economia, daqui a 6 meses, ou seja, passando a fase da moratória, daqui a 6 meses estará seguramente a maiores dificuldades do que as dificuldades que tem ao dia de hoje. É certo que as garantias públicas não afetam nem o déficit nem a dívida pública até que haja um incumprimento. E a questão que lhe queria colocar aqui, queria de alguma forma aqui ouvi-lo, prende-se precisamente com isso e com a preocupação que temos. É que se daqui a 6 meses os níveis de incumprimento começarem a subir exponencialmente, isso significa que, em muitos casos, e nestes créditos contraídos, nas linhas de crédito Covid, com garantia do Estado, nós teremos os bancos a executar
precisamente essas mesmas garantias junto do Estado. Isto coloca um enorme problema, seja ao Estado, seja aos próprios bancos, seja à economia, seja às famílias. E, portanto, esta é uma preocupação que temos e que gostaria de ouvir a opinião do Sr. Presidente do Novo Banco. E desde já agradeço os comentários depois que fizeram. Muito obrigado. Eu vou tentar prestar a todos os esclarecimentos, ainda assim admito que até possa dizer algumas coisas fora dos esclarecimentos e depois tudo aquilo que se sentirem penalizados pelo facto de eu não ter respondido, eu vou tentar seguir. Eu vou ter que fazer uma declaração inicial, Sr. Deputado, porque me colocou uma questão que é uma questão interessante e importante, que eu queria pôr aqui. Eu acho que o sistema financeiro tem uma responsabilidade acrescida permanente sobre a sociedade. Mas gostava de lhe dizer que não o acho de agora. Acho sempre. E isso justifica que haja exigências determinadas para se poder ser gestor. E eu, que sou filho de um gestor de banca, aprendi, e como já sou administrador de banca há muitos anos, passei por muitas das instituições financeiras, aprendi que o respeito por aquilo que é a poupança que nos é concedida e aquilo que é o nosso profissionalismo na concessão de crédito é um dever que ultrapassa todos os limites, digamos assim, daquilo que são as exigências que se colocam no contexto dos mercados. E por isso há um risco reputacional que deve ser suportado. Eu não queria que esta crise, em nenhum momento, nos pudesse pôr nem o princípio de que temos nada heroico para fazer, comecei por dizer que vinha à Assembleia porque devia prestar esclarecimentos à Assembleia, é um dever que nós temos e esperemos que quando chegarmos ao fim de todo este processo podemos estar todos fortes e sólidos e que isto tenha sido, digamos assim, apenas um evento ou uma crise cíclica que pudéssemos ter dado a respectiva resposta. Mas não queria, em nenhum momento, parecer que estamos aqui nem a espiar as culpas, nem a ter nenhum heroísmo. Acho que esse é o nosso dever, se o fizermos bem, e se fizermos bem no nosso interesse, porque a sociedade e a banca funcionam do interesse. Quando o mercado está melhor, nós beneficiamos com ele, e quando o mercado está pior, funcionamos também com ele. Serve isso para dizer o quê? Para perceber um bocadinho o que é que se passou com o Novo Banco. E eu, nesse sentido, até acho, Sr. Deputado, que nós podemos beneficiar um bocadinho da experiência que tivemos para, de alguma maneira, dar a nota de alguns pontos que eu julgo fundamentais. Primeiro vamos aos números, porque todos os meus colegas têm falado em números, e, portanto, dizer basicamente nós no portal... Eu não falo de conversas de coisas que temos e que pré-aprovamos, etc., porque isso não fez parte do nosso projeto estratégico. Portanto, nós decidimos que o nosso objetivo era responder às necessidades dos clientes, apenas. Nós temos 3.339 clientes e estou a dar à data de segunda-feira, terça-feira. 3.339 clientes, carregados no portal Banca 332 mil milhões de euros. Temos aprovadas no portal de Banca 1.354 clientes com 621 milhões de euros aprovados. E destes 621 milhões de euros, que talvez seja o mais importante, temos 33 milhões contratados, isto é, disponíveis já em contratação final, portanto já estão no mercado, e isto à data hoje estarão mais, naturalmente, dos quais estão utilizados 23,8%. Isto é, 75% do dinheiro contratado está utilizado, o que significa que 25% do dinheiro contratado não foi ainda utilizado. Estamos a falar em 63 clientes, dos quais a utilização é de 50. Portanto, há 50 clientes que já utilizaram. Estão em assinatura 34 milhões da nossa responsabilidade, portanto eu presumo que estes 34 milhões hoje já estarão, digamos assim, assinados pela nossa parte, é o tratamento da nossa assinatura, portanto no fundo é basicamente a fase final. E portanto eu hoje se calhar se estivesse com os números aqui, já lhe diria que estão mais estes 34 milhões no mercado. E estão 76 milhões à espera da assinatura dos clientes, porque os clientes consideram que ainda não é o tempo de executar o contrato para sacar os fundos, porque eventualmente as necessidades são necessidades do final do mês e, portanto, demoram um pouco na assinatura, também porque as assinaturas, a despeito de serem digitalizadas, são difíceis.
e tinha na minha direção operacional, neste momento, 114 milhões adicionais para fechar o contrato. Portanto, estes são, digamos assim, os valores que eu espero esta semana estar em condições de colocar no mercado, se as necessidades dos clientes e a nossa capacidade de responder, que são 327 milhões de euros. Estamos a falar de todas as linhas, porque eu não faço diferença entre a Covid capitalizar e as linhas restantes. Depois explico porquê, mas não faço. Em suma, portanto, estão 327 milhões de euros disponíveis dos 621, os outros estão em trânsito. Portanto, estão em trânsito do portal para nós e, portanto, neste momento também provavelmente já são diferentes, até porque hoje às 7 da manhã chegou uma nota de que tínhamos 826 milhões aprovados e não 621. Portanto, hoje já estou um pouco mais acima deste valor e, portanto, isto muda naturalmente com esta perspectiva. E, portanto, o que aconteceu foi que a única linha que fechou, que foi a capitalizar Covid-19, fechou com o novo banco, com 191 milhões 238, como disse, o que corresponde a 48,6% do mercado, sabendo nós que houve outro banco que conseguiu fazer, enfim, 133 milhões e depois já não há nenhum banco com mais de 20 milhões de mercado. A pergunta que me farão é porque é que isto aconteceu e, portanto, porque é que o novo banco foi aparentemente mais ligeiro, ágil na maneira como operou. E eu não queria deixar de dizer isto porque isto de alguma maneira responde a algumas das perguntas aqui colocadas. Olha, primeiro porque olhámos para a linha, olhámos todos para a linha, vimos o que é que a linha precisava para ser melhorada. A linha, nós estudámos-la o ano passado e a linha demorava 67 dias entre o momento, e eu não vou falar dos momentos de aprovação, depois falaremos, porque eu odeio quando se diz, eu faço isto desta maneira, não sei quanto. Vamos só falar em coisas concretas que acontecem. O processo das linhas protocoladas é um processo que o ano passado demorava 67 dias. 38 dias no banco e 29 dias em entidades externas. Quando estamos a falar em entidades externas, estamos a falar das sociedades de garantia mútua, PME Investimentos. Nós fomos fazer uma análise imediata e a grande vantagem é que nós fizemos-la na semana de dia 11 de março, dia 12 de março, portanto estávamos no dia 13 de março, já tínhamos, digamos assim, no ar todas as nossas operações em funcionamento e detectámos que poderíamos reduzir até a assinatura para 20 dias. E, portanto, é esse o valor que, entre o momento que é requerido até ao momento que eu tenha a assinatura disponível, são 20 dias. A assinatura disponível, isto é, se o cliente assinar no dia seguinte tem o dinheiro, isto é, tem o dinheiro 21 dias depois. Dir-me-ão, esse valor foi dado por estrutura média, não é por estrutura máxima, poderia ser um bocadinho mais rápido que isso. E eu, com o devido respeito, odeio falar nestas coisas de cor, e, portanto, estes 21 dias dão mais ou menos este tipo de decisão, que eu vou ser muito rápido a dizer que é da primeira empresa de ter recebido o dinheiro que fez o pedido no dia Centro de Empresas, isto também dá para perceber todo o processo, Centro de Empresas de Leiria, 17 de 3 de 2020, no dia 18 de 3 foi enviado para o Workflow, teve a aprovação do Departamento de Crédito no dia 18 de 3 ainda, foi inserido e aprovado pelo órgão superior a 19 de 3, foi inserido no portal a 20 de 3, foi compilada a informação adicional e enviada para o CREN no dia 26 de 3, foi enquadrada pelo CREN e respondida a 30 de 3, foi pedido o contrato ainda a 30 de 3, a 31 foi validado pela minha direção operacional, a 1 do 4 o cliente recebeu para a assinatura, a 2 do 4 o cliente assinou, voltou à nossa DMO, porque é obrigatório ir ao operacional, a 3 do 4, foi reaprovado a 6 do 4 pela SGM e a 6 do 4 foi carregado o dinheiro na conta do cliente. Aquasilis, enfim, o senhor até foi simpático na televisão, dando nota de que tinha sido o crédito mais rápido da vida dele, mas aqui temos mais ou menos a ideia de todos os prazos que são necessários para o desenvolvimento. Isto não é conversa fiada, é coisas concretas que são necessárias fazer. Primeiro, foi necessário a avaliação de crédito? Foi. Já vamos ver o que é que nós mudamos para fazê-la de uma forma rápida. Segundo, é necessário fazê-lo porque nós também temos a responsabilidade de apresentar propostas à SGM que sejam aceitáveis, porque, muito bem, foi dito aqui que créditos que são concedidos hoje com garantia do Estado não são para que a garantia seja executada inevitavelmente, só em casos dramáticos é que esperemos que isso, enfim, seja necessário.
E não devem ser feitos para que os bancos se libertem, digamos assim, de alguma responsabilidade, que aliás nem é permitido por lei. Esta é a linha que ainda precisava de ir à PME Investimentos. Sem a PME Investimentos, o nosso modelo já responde para 15 dias. Portanto, ao 16º dia deve ser feito o depósito, porque já não vai aos 5 dias, que é o enquadramento dos minimis do PME Investimento que era necessário fazer na Covid-19, capitalizar. Portanto, no fundo, ainda podemos otimizar, e isso foi uma das alterações que foi feita nas novas linhas. Porquê é que o fizemos? Fizemos naturalmente porque esta linha era a linha melhor, porque abarcava todas as necessidades. E conhecendo nós muito bem os nossos clientes, naturalmente fizemos, digamos assim, um contacto imediato com os nossos clientes e seguimos um princípio simples de pequenas alterações. Portanto, não fomos criar nenhum robô, nem fomos criar nenhum sistema de pré-aprovação. Descentralizámos a decisão unível, isto é, o nosso apetite de risco foi aprovado em Conselho, uma alteração no sentido de descentralizar a decisão unível. Passei a ter 21 decisores de crédito, em vez de ter, digamos assim, um sistema mais concentrado em função dos valores. Portanto, decidi um nível abaixo. Como decidi um nível abaixo, passei a ter um problema adicional que, naturalmente, há uma certa tentativa, passou a olhar para 20% e não para 80%, para 100% do crédito. E, de facto, tomámos várias decisões. A senhora deputada Mariana Mortágua conhece-me e eu sou frontal consigo. Só para clientes nossos. 2, um nível de share of wallet que fosse adequado àquilo que era a nossa presença em relação àquela empresa. Isto é, não íamos nos substituir a terceiras empresas. 3, uma avaliação de níveis de risco que obviamente tornava mais avaliável ou menos avaliável conforme o rating das empresas estivesse abaixo de 14 ou não, isto é, nos ratings melhores do que 14, nós temos um rating até 23, no rating abaixo de 14 nós éramos mais rápidos a tomar a decisão e tínhamos menos controles pelo departamento de risco. O novo banco tem uma situação triangular, isto é, tem um departamento comercial, um departamento de crédito e um departamento de risco, portanto o departamento de risco faz depois um controle de segundo nível e de segunda linha sobre os créditos, portanto, enfim, a experiência do triste passado que nós tivemos. Depois, uma avaliação da capacidade de absorção de risco e uma necessidade de aferir, que era uma proporcionalidade de necessidades para efeitos de 6 a 12 meses por parte do cliente. Isto é, que não havia excesso de pedidos em função daquilo que era a necessidade do cliente. Depois, utilizarmos todo o pré-acompanhamento dos clientes e assegurarmos que dessa maneira, digamos assim, utilizávamos exatamente a mesma técnica de avaliação de risco que tínhamos subjacente. Portanto, não fizemos nenhuma alteração para esta linha Covid, senão essas. O que é que fizemos também? Fizemos o facto de eu ter 50 pessoas nas minhas instalações no Tagus Park, divididos por 2 lugares, a trabalhar todos os dias, todas as noites e todos os fins de semana. Já lá fui agradecer-lhes pessoalmente, porque naturalmente foi necessário tê-las no local. Distribuímos 2 locais para que se tivéssemos alguma situação, digamos assim, de infecção, ainda assim tivéssemos parte da operação, e isso começou a ser feito. E isto também tinha um risco minimizado, porque eu acho que a ideia de risco é uma ideia fundamental. O risco é minimizado porque, primeiro, há o conhecimento do cliente, porque estamos a tratar dos nossos clientes. Eu, aliás, deixo-me dizer que estive na televisão a dizer isso, portanto, eu disse isso no programa de José Gomes Ferreira, e estava lá com mais um colega meu do banco, e disse, eu vou trabalhar para os meus clientes, acho que os bancos têm, neste momento, de proteger, sobretudo, os seus clientes. Não, nós estamos a partir do pressuposto que todos os clientes têm banco. Se o cliente não tiver banco, eu vou fazer a avaliação do cliente como risco. Senhora deputada, eu nessa altura vou ter que fazer a avaliação. Só a abertura de conta, as exigências de compliance, etc., tornam esta operação muito menos eficiente. Eu não acredito que haja empresas nestas condições muito significativas que não tenham conta. Muito sinceramente, acho que estamos a falar de assuntos meramente periféricos. Tem verdade, cada um destes assuntos é um assunto. Eu sei isso. Eu tenho aqui, quer dizer, falaram-me de casos, eu tenho aqui as 46 reclamações que recebi, tenho 2 reclamações de empresas, tenho 7 reclamações no total entre empresas e negócios, portanto mais 5, e depois tenho as reclamações de particulares, portanto eu provavelmente se me disser o nome eu tenho aqui a reclamação. Se for até o artista plástico que tem vida também em França, seguramente que eu tenho. Portanto, até muitos deles eu conheço-os bem, de casos de ver a reclamação aqui que suscita. E, portanto, o que tinha a vantagem era que eu que tinha o conhecimento do cliente, curiosamente tinha uma vantagem adicional que era o minimis, que era, eu já sabia que não podia entrar em créditos se estive nesta empresa, porque havia uma limitação do PME Investimento, caso ela já tivesse muitos créditos, porque, como sabe, estava limitado aos excedentes no caso de não ter ajuda do Estado.
E isso permitia-me, digamos assim, conjuntamente com outras medidas, ser particularmente rápido e particularmente eficaz naquilo que fica com os clientes. A minha cota de mercado nunca será superior a 20% seguindo esta estratégia. E eu espero ter uma cota de mercado no final de 20%. É aquilo que eu espero muito sinceramente vir a ter. Porque eu não quero utilizar isto, eu disse isto não é o momento da concorrência entre os bancos. Isto é o momento da cooperação entre as instituições financeiras e encontrar soluções o mais eficiente possível. E deixe-me dizer o seguinte, Sra. Deputada e Srs. Deputados. Eu, a certa altura, pedi encarecidamente que me aumentassem a linha dos 200 milhões, porque lembro-me que esta linha era dos 200 milhões. Porque se essa linha ficasse em 200 milhões, eu ia ter uma cota de 70% a 80% da linha. Isto é, graças a Deus, a linha foi multiplicada para 400 milhões e, dessa forma, permitiu, digamos assim, um maior acesso a mais instituições financeiras e, como tal, alguma capacidade adicional destas instituições funcionarem. Eu espero que isto seja visto como um bom exemplo e não como um mau exemplo. Sei que houve uma instituição financeira que eu disse aqui ontem, de que, enfim, a linha da frente tinha sido mais rápida de um banco, não tem nada de especial, muitas vezes eu sou menos rápido. Neste caso, eu tenho a agilidade normal, o conhecimento das empresas, o ADN histórico, que permite ter esta rapidez específica. Não lhe vou negar que isto também tem às vezes coisas de sorte. Eu estava num projeto piloto em Leiria, este caso que lhe dei é de Leiria, e estava num projeto piloto em Leiria, pelo qual todos os meus comerciais andavam com um iPad a fazer, digamos assim, a movimentação externa do processo. Tinha começado naquela semana, portanto o iPad serviu, digamos, para testar o processo piloto que nós queríamos desenvolver, porque todo o processo foi feito. Conseguimos com isto também alterar várias coisas, nomeadamente a digitalização do processo. Nós não colocámos nenhum modelo que conseguíssemos digitalizar integralmente, mas numa primeira fase conseguimos logo digitalizar o processo do carregamento centralizado. Isto é, boa parte dos dados, 70% dos dados, vinham já centrados e, portanto, os processos iam muito bem compostos para as SPGMs. Portanto, eu nem sequer vou fazer aqui, nós todos sabemos que depois vai haver críticas, porque há críticas sempre nesta altura, porque ninguém tem capacidade preparada para responder a tudo. E, portanto, vamos ser sinceros, se vamos pensar que amanhã vou dizer que a SCPN trabalhou, se alguma sociedade de garantia mútua, a Garval, que concedeu este crédito à Aquacilius, ou a Norgarante, ou a Lisgarante, estão completamente enganados. Acho que têm feito um trabalho notável de esforço, de tentativa de resolução dos problemas que naturalmente acontecem, problemas informáticos, problemas que nós também temos, muito sinceramente. E também não lhes vou dizer que não tenho aqui erros, porque é impossível que não haja alguns erros nesta situação. Mas fomos muito rápidos, digamos assim, a tomar este princípio e desta maneira conseguimos responder razoavelmente a estas exigências do ponto de vista prático. Se me perguntar quanto destas exigências são pequenas empresas, eu deixo-me dizer que neste momento, porque eu tenho, digamos, o pipeline total e eu não separo linhas. É verdade que depois as outras linhas tiveram uma desvantagem inicialmente, recordo, de serem para setores específicos, mas depois, com o apoio à economia e com a linha genérica do apoio à economia, ela reabriu outra vez. Portanto, eu trabalho sempre para 6,6 milhões de linha globalmente que representa esta situação. Neste momento já tenho, naqueles 50 clientes que digo, 20 são microempresas, são pequenas empresas. A totalidade dos casos que eu tenho dos clientes que vêm de negócios são 133 milhões 347 de pedidos. Aprovações, neste momento, são aprovações, portanto, em pipeline estão 31, 34, enfim, ainda claramente que... Da linha que foi encerrada, acreditado que a Covid em contratação, eu presumo que são 19,9 milhões 214 clientes. Eu não tenho esta separação tão precisa, mas estes são os que estão em contratação, portanto deve haver um pouco mais que isto, mas em contratação estão estes clientes. Portanto, esta percentagem, Sr. Deputado, eu reparei na sua observação, é sempre uma percentagem pequena, mas esta percentagem é pequena. Não se esqueça que o Presidente da Associação das Microempresas foi pedir 4 milhões e meio para as empresas pequenas, portanto é uma importância quase irrisória. É importante nós apoiarmos, é importante, mas eu julgo que eles vão ter, sobretudo, vão trabalhar muito com a moratória. O financiamento é um financiamento que é importante. Foi-me dito, e foi-me perguntado, aliás, pelos deputados do PSD, se deveríamos ou não aumentar os limites máximos das linhas. Eu vou deixar aqui a coisa, se calhar é a única coisa que sai nos jornais, deviam ser aumentados todos os limites máximos das linhas. Na minha opinião, é positivo e que, nomeadamente, deveria ser criado um limite para grandes empresas, porque o limite de 2 milhões para grandes empresas é completamente insuficiente e há muitas grandes empresas que vão precisar, naturalmente, de ser suportadas e apoiadas. Agora, não vamos pensar que deste movimento nasce o crédito. Assim como eu dei os dados de hoje de manhã recebi o meu dashboard
E no meu dashboard eu vejo que este mês eu aumentei a minha carteira de crédito de 215 milhões. De linhas Covid, como viu, só tenho 33 milhões. Portanto, não são as linhas Covid que aumentaram o meu crédito. Eu tive que aumentar outro crédito concedido dentro desta base e não houve tempo, digamos assim, para haver ajustamentos desagradáveis dentro deste processo. Algum deste crédito é de grandes empresas que nós, verificando as condições, etc., estamos a dar. A pergunta que se coloca deixe-me seguir aqui, a pergunta que se coloca é se há outras soluções de financiamento dentro deste quadro. Vamos fazer os financiamentos todos, depois, se não se importa, depois falamos das moratórias, que talvez seja melhor. Eu acho que sim. Nós estamos a estruturar vários modelos de financiamento distintos. Estou proibido pelo meu Chief Commercial Officer para dizer aquilo que vamos lançar hoje ou amanhã, porque ele diz que depois somos logo percebidos pelos nossos concorrentes de uma forma muito rápida e também temos que ter aqui um elemento, enfim, de desafio constante. Mas dizer basicamente que eu acho que... Deixe-me dizer, e eu digo isto a todos os seus deputados, este é o momento da mãe liquidez, mas daqui a 4 meses vai ser do pai risco. E é bom que nós consigamos, digamos assim, ter a consciência que vamos ter que contribuir e conjugar este casal da forma perfeita, a liquidez do momento com a ponderação do risco que vai acontecer daqui a uns tempos, e eu queria depois falar nisso. Por isso mesmo, nós mantemos, digamos assim, uma tentativa de rapidamente resolver o problema de liquidez, e, portanto, o que gostaríamos era desta semana fechar todos estes nossos processos e resolver estes nossos processos, porque as minhas equipes neste momento já estão totalmente concentradas no pós. Isto é, na necessidade de abertura, na necessidade de encontrar as soluções com empresas, de encontrar os detalhes, de olhar para os financiamentos à exportação, para verificar como é que resolvemos um conjunto de problemas que ainda estão por resolver. E por isso, nesse sentido, eu julgo que aquilo que nós conseguimos foi ganhar tempo para trabalhar já para o seguinte aspecto. Nesse sentido, eu acho que a dúvida sobre os 6 meses é uma dúvida que naturalmente me assalta. Se vamos precisar ou não de chegar aos 10 mil milhões, deixa-me dizer, eu acho que gostaria que perguntassem aos outros bancos, porque eu, do meu ponto de vista, acho que os meus clientes vão ser genericamente servidos com estas linhas. Admito que seja necessário um pouco mais, porque é bom que todos os bancos levem os seus clientes e o seu share of wallet a estas linhas para que as empresas sobrevivam deste enquadramento. Naturalmente, a bondade com que nós pusemos esta liquidez no mercado e a avaliação do risco é também a ponderação que temos a fazer com os empresários sobre aquilo que são os ajustamentos necessários às consequências que isto vai ter, porque não é por pôr mais liquidez no sistema que o sistema vai funcionar bem daqui a 3 ou 4 meses. E por isso eu acho que é fundamental preservar esta situação e dentro desta situação encontrar depois soluções que se vão ajustando à necessidade de cada um. Naturalmente que a garantia do Estado para isto foi fundamental porque permitiu o efeito, mas eu recordo que há 20% ou 10% que não está garantido e que é fundamental que seja avaliado também e que no fundo é uma responsabilidade dupla das instituições financeiras e das SPGMs para assegurar o assunto. Se é uma empresa que não tem histórico, se é uma empresa que eventualmente tem até situação líquida negativa, que é uma coisa que acontece rapidamente no primeiro ano, se tem prejuízos avultados, a verdade é que as próprias regras da SPGM já não o permitem. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a aprovar uma coisa que é completamente incompatível e mal de mim se eu alguma vez mandasse uma operação para a SPGM que eu achasse que a SPGM se ia enganar e ia aprovar quando eu tenho a obrigação, digamos assim, de compliance, de verificar antes. Portanto, nós vamos tentar desenvolver toda esta atividade de uma forma adequada. A comissão que levamos é a comissão standard, portanto não fazemos nenhuma alteração sobre este efeito. E sobre o preço, porque é um dos elementos fundamentais, dizer que basicamente não temos 1.5 base como nosso, mas andamos na ordem do 0.26, portanto um pouco abaixo disso, mas eu acho que a discussão sobre o preço é uma discussão inadequada. Muito sinceramente, vou ser muito prático, quer dizer, o Estado português neste momento financia-se há 5 anos a mais de 100 basis points, ou quase a 100 basis points. O novo banco tem um custo de funding de 0,43, tem um custo operacional de 0,8 sobre o ativo, mesmo que se nós reduzirmos isto para efeitos marginais a 0,4, vamos ter 0,75 de custos operacionais entre custo de funding e custo operacional. Muito bem, então estamos com 0,75 de diferença, 0,75 de diferença, significa que eu só vou aceitar um risco de crédito de 3,5
do lado dos 10% ou do lado dos 20%, ou um risco do lado dos 10% nas microempresas que pode ser de 7,5%, porque basta que esse risco seja superior a isso, porque o que me acontece é que, no fundo, eu vou entrar em perda. Não é que eu acho que nestas linhas se vai perder, não se vai perder nem se vai ganhar, sequer a minha opinião. Onde o risco acontece é no conjunto das empresas que se vai endividar e que, naturalmente, aumentando o seu endividamento, passa a ter um serviço de dívida a certa altura que vai ser um serviço de dívida mais pesado e difícil de gerir em função daquilo que são as expectativas da procura e que o Sr. Deputado Álvaro Almeida está a pôr, e muito bem. Eu acho que o desafio que se coloca às instituições financeiras da liquidez vai ser resolvido, e bem. O novo banco tem resolvido, acho que os outros vão resolver. Nós próprios, eu não vou negar que tenho comunicado também em duas redes sociais conhecidas, que é o Twitter e o Yammer, porque nós temos uma rede social interna que neste momento opera eficazmente e que permite às partes ir falando entre si e, portanto, toda a minha rede vai comunicando entre si, é uma espécie de aprendizagem conjunta numa altura difícil. Temos mais de 2.500 utilizadores, mas reparei, por exemplo, que a deputada Mariana Mortágua tinha um mail impedido no Twitter, como sou seguidor, de ver, digamos assim, aquilo que eram as críticas existentes. Nós próprios, no próprio banco, também já criámos, digamos assim, uma via verde para recebermos um bocadinho estas críticas e separá-las e pôr isto, inclusivamente, dependente de mim e da qualidade, para, de alguma maneira, podermos ir corrigir o modelo. É um bocadinho copiar a sua ideia, mas de todas as maneiras eu julgo que as boas ideias devem-se copiar e, aliás, acho que as instituições financeiras o devem fazer de uma forma muito clara, porque nós todos podemos aprender um bocadinho com esta solução e encontrar as respectivas ideias. E isso, do ponto de vista, foi prático. Portanto, eu de alguma maneira digo, rapidez sim, preço. Já disse o que tinha a dizer, portanto, não acho que seja o momento de reduzir preços, acho que, pelo contrário, digamos assim, há uma pressão significativa e acho que as pessoas o que querem é o dinheiro e querem o dinheiro disponível e é isso que devemos dar. E queremos despachar este aspecto da liquidez o mais cedo possível para entrar na fase seguinte. O mês de março foi um mês particularmente bom. Isto é, o banco faz uma análise hoje com inteligência artificial sobre a sua base de clientes que o promove e, portanto, o que nós temos é que só tivemos 2% dos salários, 2% das empresas que não pagaram os salários e dentro dos 2%, só 4% dos salários é que não foram pagos. Portanto, o mês de março correu particularmente bem desse efeito. Claramente, abril vai ser muito mais difícil e, portanto, vamos ter que proteger muito mais isso, nomeadamente verificar também os efeitos do layoff e os milhares de pessoas que foram para o layoff, como é que este processo vai acontecer. Encontramos já 2 pontos fracos, a restauração e o turismo, onde já têm quedas, conjuntamente com uma reparação automóvel, também já agora, que têm quedas acima dos 10%, ou próximo dos 10% já no pagamento de salários, e 2 regiões do país que merecem particular cautela, que é o Algarve e os Açores, curiosamente, que são aqueles que nos aparecem com menor queda. Depois, do ponto de vista da serenidade, 33% das pessoas só têm capacidade e buffer para trabalhar durante 50 dias sem necessidades adicionais de fundo, mas os outros 66% podem durar um bocadinho mais, o que significa basicamente que nós temos aqui um buffer de estruturação da economia que devíamos aproveitar para fazer as opções o mais corretas possíveis para todo este modelo funcionar tão bem para a mãe liquidez como para o pai risco. Vou ser muito claro sobre isso porque acho que é fundamental termos essa noção. Do ponto de vista daquilo que são os desenvolvimentos da atividade, o que nós sentimos é que a atividade toda ela está a cair significativamente e está a cair significativamente onde não se espera. É verdade que já há sinais de recuperação semana a semana, mas de todas as maneiras a verdade é que nós temos algumas quedas inesperadas. Temos quedas, por exemplo, na transação online. A transação online é mais pequena do que a transação online antes da crise. Nós trabalhamos dia 2 de março, como dei a base antes da crise. Portanto, mesmo a transação online está a 86%, 87%. Temos uma queda do consumo elétrico na ordem dos 22%. E a agravar semana a semana, que significa mais paragens de situações industriais, porque obviamente não é o consumo doméstico que estará a reduzir-se, e portanto vamos ter naturalmente um conjunto, digamos assim, complexo. Do ponto de vista das linhas de negócio, continuamos a verificar várias linhas de negócio que se mantêm razoavelmente estáveis, como por exemplo a fileira da construção está estável, continuamos a ter na cadeia de aplicação coisas menos perfeitas, naturalmente grandes problemas na
perda ao nível de tudo o que é habitação, de alojamento, tudo o que é restauração, tudo o que são e o pequeno comércio. E, portanto, é para isso, digamos assim, que também temos que continuar agora a olhar de uma forma muito clara. Se me pergunta, finalmente, se vamos ultrapassar os 6 meses e teremos que pensar 2 vezes, quer dizer, isso é inevitável. A própria moratória que a Associação Portuguesa de Bancos encontrou do ponto de vista voluntário, no crédito ao consumo já é 12 meses. Portanto, de alguma maneira, já sinalizámos ou quisemos sinalizar que temos alguma perspectiva de que é preciso ter alguma cautela. Mas eu acho que o desafio que se vai colocar à banca é outro. Já o disse ali fora. É que nós vamos ter que ajudar os nossos clientes a trabalhar perdendo dinheiro durante algum tempo. E isso é que é o grande problema. Perdendo dinheiro durante algum tempo. Porque a prática é que quem for reabrir na economia vai reabrir com limitações disciplinadas. E se um avião com 25% de 25% das pessoas não é rentável, mas todos nós achamos que as companhias de aviação são monstros que nós temos que resolver à sua maneira, um restaurante com 25% da sua utilização também não o é. E por isso nós vamos ter que convidar muitos empresários a assumir a sua atividade enquanto empresários, enquanto vão, durante algum tempo, assumir prejuízos. Há um momento aqui em que vamos ter que trabalhar conjuntamente nessa estrutura. E isso, digamos assim, é o maior desafio que nós temos pela frente. Do lado das moratórias, eu também tenho que dar os números com precisão. Isabel, tenho a impressão que tínhamos números de hoje, julgo eu. Fiquei com a ideia que já tínhamos números de hoje, eu tenho aqui os números de ontem, estes são os dois. Portanto, nós temos moratórias, sim, temos 31.155 moratórias concedidas, sendo que, eu não gosto nada deste número, mas também foi dito por outros, que isto corresponde a 4,5 mil milhões de crédito. Eu não gosto disto por uma razão muito simples, é que estamos a falar em todo o crédito quando a moratória é concedida, digamos assim, sob uma parcela limitada do crédito, porque por vezes é uma prestação que se vai vencer e que agora não se vence, mas depois vencerá. Portanto, eu não gosto muito de utilizar isto para empresas e nós temos muitas moratórias de empresas. Basicamente, outra coisa que é mais importante é que nós temos no crédito hipotecário, nós seguimos uma lógica de moratória diferente. Deixo-me dizer, nós seguimos uma lógica diferente nas moratórias e daí algumas críticas, que algumas delas já estão respondidas positivamente, o Sr. Deputado referiu e com toda a razão, mas essas provavelmente já estão resolvidas. Nós decidimos nas moratórias das empresas fazê-las logo, nas moratórias individuais nós decidimos, ao contrário dos outros bancos que lançaram logo moratórias, nós decidimos focar toda a gente na moratória legal e dissemos: queremos moratória legal, vamos fazer primeiro as moratórias legais. Eu dei uma expressão na altura que é como uma fila de entrada no avião. Vamos todos servir a fila A, depois passamos para a B, depois passamos para a C, porque é uma forma mais orientada. E assim foi. Portanto, fizemos muito a moratória legal e a moratória legal está neste momento para 9,7% do crédito. O que é curioso também já agora referir é que 34,7% apenas quer a moratória de capital, o que é particularmente interessante. Do ponto de vista global, temos no crédito ao consumo, já na voluntária, 4,2%, e no crédito a empresas é maior, porque já estão 25% das empresas que solicitaram a respectiva moratória. Depois de fazermos esta moratória, a que nós atribuímos o princípio que ela é dada em 2 dias. Isto é, 48 horas. E eu tenho, neste momento, um intervalo de confiança nesta decisão de 96%. Tenho 338 casos que não foram dados em 48 horas e esses, julgo eu, foram dados em 72. Portanto, nós somos extraordinariamente rápidos. Sra. Deputada, se isso significa que, em alguns casos, cobramos uma prestação que vamos ter que devolver, é verdade. É verdade e espero que isso não, nós tentamos encalver, porque nós vamos devolver, isto é, em 2 dias nós conseguimos responder, estamos a responder sem problemas e, portanto, estamos a ser capazes. O nosso sistema aí é um sistema duro, porque nós precisamos de anular o crédito e refazê-lo, portanto, como podem imaginar, depois encontramos as maneiras mais rápidas de encontrar uma solução para cada um dos casos e às vezes não é simples fazê-lo. Do ponto de vista das moratórias voluntárias, que lançámos mais tarde, só lançámos quando nos encontramos com a APB numa solução que não trouxe
trouxesse problemas de risco às pessoas, porque, pura e simplesmente, nós queríamos ter a certeza pela EBA de que estas pessoas não eram classificadas mais tarde em NPLs e reestruturações e não apareciam mais tarde a ter problemas de sobrevivência. Porque nós, meus senhores, daqui a 6 meses vamos estar a falar noutro contexto, as urgências já são menores, muita gente se vai esquecer dos momentos difíceis e, nessa altura, vamos ter os reguladores internacionais a vir com as suas características próprias e eu, que já é a minha 4ª crise, sendo esta diferente de todas as outras, naturalmente, já sei o suficiente para ser cauteloso e aconselhar os meus clientes. E por isso, na moratória voluntária, nós só iniciamos quando ela ficou disponível, iniciámos no dia anterior, porque já havia uma grande certeza, mas com uma notazinha do cliente que se ajustaria em caso de necessidade. Como sabem, ela permite a todo o crédito à habitação ser servido, nomeadamente a estes créditos de base hipotecária, que não estavam a ser servidos antes, portanto, essa reclamação há de ser das 46 que eu tenho aqui, das 10 que já estão concluídas positivamente, porque destas 46, 13 já estão, porque o número de 46 também é de ontem, portanto, ontem tivemos mais 6, portanto, já há mais 3 também resolvidas, portanto, essa estará, espero eu, que não haja outra razão para que isso não aconteça, mas dizer-lhes basicamente que daí da voluntária, que é crédito ao consumo e crédito à habitação, como sabe, eu tenho 99% só de capital. Isto é, as pessoas confrontadas com uma conversa muito clara, as pessoas preferem manter o fluxo financeiro da economia e manter-se a pagar ainda com uma prestação claramente mais baixa. No caso do crédito à habitação sabemos que é quase tudo amortização. No caso do crédito ao consumo é um bocadinho duplo, também não somos um grande banco de crédito ao consumo, mas é um bocadinho duplo, mas conseguimos dessa forma assegurar que as pessoas não capitalizam juros e, portanto, não tenham amanhã o dissabor da sua dívida ser um bocadinho maior do que aquilo que era, ainda que os juros possam ser pequenos no crédito à habitação, mas são grandes no crédito ao consumo. Portanto, nós estamos, digamos assim, a fazer essa relação, sempre neste princípio de que nós temos neste momento a liquidez necessária, ninguém se vai financiar a 0,75%, quer dizer, a média do nosso financiamento é mais caro que isso. Nós temos uma banca que 6% depende do BCE, e apenas 6%. Eu estou a utilizar, digamos assim, aquilo que posso. Quando se fala na libertação dos ativos, só para dar a ideia, no caso do novo banco, a libertação dos ativos daria mais a possibilidade de ir buscar mais 800 milhões. Portanto, se mantivéssemos, digamos assim, a mesma estrutura, ela ficaria por essa forma. Eu acho que devemos manter aqui, sobretudo, uma enorme serenidade de acompanhamento dos clientes. Porque quando chegarmos ao fim, poderemos estar, neste momento, a dar uma liquidez que seja necessária para que a empresa continue a existir, mas daqui a 3, 6 meses, nós estaremos aqui a trabalhar. Aí sim, senhores deputados, se querem um conselho, aí a banca vai demonstrar se tem capacidade ou não tem capacidade de acompanhar os clientes.